amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Evangelho no Lar, promovido pelo Grupo Espírita Garimpeiro Já Luz, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. É com muita alegria que aqui retornamos para esses momentos breves, mas tão importantes, porque estamos a estudar, a refletir os ensinamentos de Jesus. Que Ele possa se aproximar de nós, chegando, sentando conosco e, sobretudo, permanecendo em nossas vidas. Não vamos esquecer o recipiente com a água que será fluidificada durante a nossa reunião pelos guias espirituais. No final, vamos ingeri-la com muito respeito, com muita seriedade e com muita fé. Então, vamos iniciar com a nossa leitura preparatória, como sempre, o livro Pão Nosso, que foi ditado pelo Espírito Emmanuel através da psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje é a 101. Resiste à tentação. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Resiste é de Tiago, o apóstolo Tiago, capítulo 1, versículo 12. Enquanto nosso barco espiritual navega nas águas da inferioridade, não podemos aguardar isenção de ásperos conflitos interiores. Mormente na esfera carnal, toda vez que empreendemos a melhoria da alma, utilizando os trabalhos e obstáculos do mundo, devemos esperar a multiplicação das dificuldades que se nos deparam em pleno caminho do conhecimento iluminativo. Contra o nosso anseio de claridade, temos milênios de sombra. Antepondo-nos à mais humilde aspiração de crescer no bem, vigoram os séculos em que nos comprazíamos do mal. É por isso que, de permeio com as bênçãos do alto, sobram na senda dos discípulos as tentações de todos os matizes. Por vezes, o aprendiz acredita preparado a vencer os dragões da animalidade que lhe rondam as portas. Todavia, quando menos espera, eis que as sugestões degradantes o espreitam de novo, compelindo-o à profunda batalha. Claro, portanto, que nem mesmo a sepultura nos exonera dos atritos com as trevas, cujas raízes se nos alastram na própria organização espiritual. Só a morte da imperfeição em nós livrar-nos-á delas. Haja, pois, tolerância construtiva em derredor da caminhada humana, porque as insinuações malignas nos cercarão em toda parte, enquanto nos demorarmos na realização parcial do bem. Somente alcançaremos libertação quando atingirmos plena luz. Entendendo a transcendência do assunto, o apóstolo proclama: bem-aventurado aquele que sofre a tentação. Impossível, por agora, qualquer referência ao triunfo absoluto, porque vivemos ainda muito distante da condição angélica. Entretanto, bem-aventurados seremos se bem sofrermos esse gênero de lutas, controlando os impulsos do sentimento menos aprimorado e aperfeiçoando pouco a pouco, à custa do esforço próprio, a fim de que não nos entreguemos inertes às sugestões inferiores que procuram converter-nos em vivos instrumentos do mal. E é isso exatamente que acontece. Nós estamos na caminhada e procuramos, fazer o bem, mas nessa nossa construção de fazer o bem, de fazer a caridade, nós vamos passar por tentações. E a gente sabe disso, As tentações são inúmeras. Quando menos espera,
a gente está diante de uma. As dificuldades são as dificuldades, né, que a gente vai passando. E às vezes a gente, quando está na seara do bem, a gente pode até pensar que isso é suficiente para não mais termos dificuldades. Vamos ter, sim. Porque as dificuldades decorrem das nossas realizações do passado, dos erros do hoje. E elas vão acontecendo para que a gente vá aprendendo, para que a gente vá se fortalecendo. Então, meus amigos, vamos então fazermos a nossa prece inicial. Vamos elevar nossos sentimentos, nosso pensamento ao alto. Jesus, Mestre amado e amigo, estendei vossas mãos compassivas sobre nós, ajudando-nos a identificar as estradas mais seguras que possam nos conduzir aos vossos propósitos. E fortalece-nos, Senhor, para que tenhamos as condições e os meios de lutarmos e vencermos as nossas más inclinações. Fica conosco, Jesus, agora e sempre. E assim seja. Meus amigos, nós estamos a 2 dias da véspera do Natal. Mais um Natal que chega. O tempo está voando, como se diz. Na verdade, são as muitas atividades que nós temos. É a correria da vida moderna. E nós nos envolvemos e quando a gente menos espera, chegou o Natal. O Natal que traz a todos nós um sentimento diferente, um sentimento de fraternidade, de solidariedade. Parece que todos ficam mais tranquilos, mais felizes, parece que há brilho nas pessoas. Tudo é um encantamento. E não poderia deixar de ser porque o mundo cristão está voltado para o nascimento de Jesus. Jesus que chegou aqui à Terra de uma forma simples, de uma forma singela, não teve nenhum luxo, foi acolhido por pastores e ao redor desses pastores e de animais nasceu num lugar, né, que a gente sabe que uma estribaria, né, seu primeiro berço dizem que foi preparado por José, ali com as palhas, alguns tecidos. E ele vai assim, esse homem grandioso, esse espírito puro de luz, vai ter sua trajetória de uma forma muito simples, com a missão de trazer à humanidade os ensinamentos fundamentais para que a criatura humana pudesse compreender quais os valores são primordiais na vida humana. Aquelas pessoas ali despreparadas naquele tempo, tinham uma vida de perspectivas materiais, era apenas pensar no aqui e no agora, em ter poder, em ter bens materiais, e isso
se fazia presente tão somente em um pequeno grupo e a maioria padecia. A maioria passava por todos os tipos de necessidades, escravizados, explorados, e é nesse meio dessa sociedade turbulenta que Jesus vai viver, que Jesus vai ser o pastor de almas, né? Pastor de criaturas humanas, disseminando o amor, disseminando a caridade e as virtudes que se encontram inerentes em todos nós. São em forma de germe, mas que vão sendo sendo desabrochadas à medida em que vamos vencendo as nossas más inclinações. Lamentavelmente, o aniversariante nem sempre é lembrado. Existe o apelo comercial que se instalou, né, há muito tempo, há muitos anos, na nossa sociedade capitalista, consumista, em que a figura do Papai Noel foi enaltecido até os dias de hoje, porque é quem traz, o bom velhinho traz os presentes. Então, como todos nós ainda vivemos na materialidade, desejosos de presentes, o Natal chega, o Natal passa e nós não nos damos conta do aniversariante, de Jesus Salvador, como diz Roberto Carlos, né? Uma música lindíssima. E assim a gente poderia se perguntar: onde está Jesus em nossa vida? Ele veio para que tivéssemos vida plena, nos dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai senão através de mim. E vivemos mais um ano, talvez, longe de Jesus, longe das suas propostas, do seu convite, porque a vida material ainda nos encanta. As ilusões da matéria, da vida terrena, ainda nos deixam fascinados. E a gente lembra, na passagem evangélica, quando Jesus diz que quando fizermos a um dos pequeninos, é a ele que estaríamos fazendo. Quando dermos de comer a um necessitado, é a ele que estamos alimentando. Quando dermos de beber, saciando a sede, é a ele que estamos fazendo. Quando dermos uma vestimenta, é a ele que nós estamos cobrindo. E ele diz várias ocasiões que nós poderíamos fazer a ele, fazer a Jesus à medida que fizermos ao nosso semelhante. Mas seria maravilhoso que esse gesto caritativo, esse gesto fraterno, caminhasse conosco durante toda a vida, e não apenas nesse momento de festividade. É lógico que é válido, mas seria tão bom se nós víssemos em cada irmão nosso a presença do Cristo. A presença do Cristo em cada familiar, parente, amigo, mas sobretudo em cada necessitado. Naqueles que estão a resgatar, apesar dos tributos de outras vidas.
e que por isso estão pelas ruas sem ter onde descansar a cabeça, dormindo embaixo de pontes, de viadutos, tantos outros que estão mergulhados nas viciações, porque não tiveram força suficiente para enfrentar as dificuldades, para vivenciar as dificuldades e se encontram fugindo nas drogas. Não vamos deixar de lado os criminosos, ou seja, aqueles que estão nas fileiras da criminalidade, por invigilância, por um momento de ganância, entraram na criminalidade e muitos se encontram hoje reféns de líderes da criminalidade. A lista é imensa. As mães que estão a criar seus filhos sozinhas, as crianças na orfandade, abandonadas, por que não falar nos idosos, cujas famílias descartaram porque dão muito trabalho. Mas a gente tem pessoas com a possibilidade de fazer alguma coisa, porque assumem alguma responsabilidade de cargo público, mas acham que essas pessoas precisam sair das ruas porque enfeiam a cidade. Enfim, meus irmãos, Jesus está em cada um de nós. Jesus está em cada irmão nosso. E nós não temos essa consciência, não temos essa visão. Estamos sempre a criticar o outro, aquele que chega à nossa porta, porque poderia estar trabalhando. É muito novo, cabra novo, bem disposto, deveria estar trabalhando. Isso é um vagabundo. Aí a gente tem a orientação do Espírito, que não me lembro agora o nome, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, que nos diz que devemos ter caridade para com os criminosos. Imagine quem está na criminalidade, se afundando em comprometimentos muito sérios, amontoando ruínas sobre as próprias cabeças, porque vão ter que enfrentar o resgate de todos esses seus atos. Vão ter que se arrepender para que possam, ao reconhecer seus delitos, passar pela recuperação, pela reabilitação, pela corrigenda. Ainda bem, meus irmãos, que somos espíritos imortais e retornaremos ao plano físico às vezes necessárias para corrigirmos esse passado de erros, para aprendermos as lições do amor, da fraternidade, da caridade, de fazermos o bem que não fizemos ainda. É a bênção divina, é a escada pela qual nós ingressamos nas esferas espirituais mais elevadas. Não podemos perder esta oportunidade de aprendermos os valores morais e espirituais e, sobretudo, colocá-los em práticas. A presente encarnação, por isso mesmo, ela é valiosa. E voltando à nossa pergunta, e Jesus, onde esteve em nossa vida durante esse tempo todo, esse ano que está por terminar? Às vezes a gente está na dor, no sofrimento, como forma, como possibilidade de nos lembrarmos do Cristo, de nos fortalecermos nele, lembrando que ninguém está só, porque Deus guarda todos nós, assim como Jesus
o nosso Mestre e Senhor. Então, o Natal deveria ser um Natal de comemoração, de festividade, mas por Jesus, e não por Papai Noel. Há uma história que eu não me lembro completa, do homem que ele passou a vida toda procurando Jesus. Sabia que Jesus, na época de Jesus, que Jesus estava ali, estava lá, quando chegava, Jesus já tinha saído. E nisso o tempo passou, e quando ele chega lá, finalmente para encontrar Jesus, já envelhecido e muito fraco, acaba de saber que Jesus tinha sido crucificado. E ele quer ver Jesus, mas os guardas não permitem, empurram ele e ele vai caindo e muito fraco vai desfalecendo. E nisso Jesus aparece para ele espiritualmente. Aí ele diz: ó Senhor, eu te procurei tanto, a vida toda, e só agora estou lhe encontrando. Ele diz: você me encontrou sim, esteve comigo sim, quando você deu a joia que você tinha para ajudar aquela mulher que tinha um grupo de leprosos. Quando você deu a sua manta para aquecer a pobre mulher com os filhos nos braços, que tremia de frio. Quando deu de comer, de beber a muitos que você encontrou. Você me encontrou sim, em todos esses momentos. Eu estava com esses irmãos, encontrando os irmãos e ajudando, fazendo bem. Você me encontrou e estava comigo. É um conto bastante emocionante, bastante bonito. Então é esse, né, meus irmãos, o sentido do Natal. É o renascer, é o reviver junto com Jesus. Então trouxemos aqui uma prece de Natal. Senhor Jesus, recordando-te a vinda, quando te exaltaste na manjedoura por luz nas trevas, vimos pedir-te a bênção. Releva-nos se muitos de nós trazemos saudade e cansaço, assombro e aflição, quando nos envolves em torrentes de alegria. Sabes, Senhor, que temos escalado culminâncias, possuímos cultura e riquezas, tesouros e palácios, máquinas que estudam as constelações e engenhos que voam no espaço. Falamos de ti que volveste dos continentes celestes, em socorro dos que choram na poeira do mundo, no tope dos altos edifícios, em que amontoamos conforto sem coragem de estender os braços aos companheiros que recolhias no chão. Destacamos a excelência de teus ensinos, agarrados aos supérfluos, esquecidos de que não guardastes uma pedra em que repousar a cabeça, e ainda agora, quando te comemoramos o natalício, louvamos-te o nome em torno da mesa farta, trancando inconscientemente as portas do coração aos que se arrastam na rua. Nunca tivemos como agora tanta abastança e tanta penúria, tanta inteligência e tanta discórdia, tanto contraste doloroso, mestre, tão só por olvidarmos que ninguém é feliz sem a felicidade dos outros. Desprezamos a sinceridade e caímos na ilusão. Estamos ricos de ciência e pobres de amor. É por isso que, em te lembrando a humildade, nós te rogamos,
para que nos perdoes e ames ainda. Se algo podemos suplicar, além disso, desculpa o nada que te ofertamos, em troca do tudo que nos dás, e faze-nos mais simples. Enquanto o Natal renova, restaurando-nos a esperança, derrama o bálsamo de tua bondade sobre as nossas preces e deixa, Senhor, que venhamos a ouvir de novo, entre lágrimas de júbilo, que nos vertem da alma a sublime canção com que os céus se glorificam o berço de palha ao clarão das estrelas. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Emmanuel. Esta é a mensagem de Natal que nós trouxemos para todos vocês que estiveram conosco, com a presença, com a vibração, e que nós agradecemos, logicamente. Então, vamos fazer, meus amigos, as nossas vibrações. Vamos doar um pensamento, um sentimento, do desejo firme e sincero de ajudar, desprendendo ondas de paz, amor e esperança. Senhor Deus, rogamos pela fraternidade e paz a toda a humanidade, pelos governantes para que trabalhem pela justiça social, pela paz entre as nações, pelo fortalecimento da doutrina espírita, que fique sempre coerente, em sintonia com a codificação dos ensinamentos de Jesus. Pelo perdão e concórdia dos que não sintonizam conosco, pela cura, pela sustentação de todos aqueles que se encontram enfermos, que não falte a eles a fé e a esperança. Pelas nossas famílias, para que o Evangelho do Cristo chegue aos lares, levando harmonia aos corações. Vamos agora fazer vibrações específicas. Vamos fazer um breve silêncio para que cada um faça os seus pedidos. Senhor Deus, recebei as nossas rogativas, Senhor, e derramai a vossa graça sobre todos nós. Que a vossa bênção nos envolva, nos fortalecendo em nossa caminhada terrena, para que possamos vencer os obstáculos, as dificuldades que se apresentam. Com esta prece, encerramos o Evangelho de hoje, desejando a todos uma semana de saúde, paz e harmonia. Até breve.